Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento de 2024, dedicado à agricultura natural messiânica da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, e em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários
membros e frequentadores, reúne-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central da Europa, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação e reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Ministro Paulo Masaki Oyama. Queira levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka ni kanzumarimasu, kamorogi kamoromi no mikoto mochite, sumemi oya kamoi zanagi no mikoto, tsukushi no himoka no tachihana no, odo no ahagi harani, Misogi harai tamao toki ni narimaseru,
Arai dono o kami tachi, moro moro no magago totsumi kegare o, harai tamae kiyome tamae tomao suko tono yoshio, amatsu kami kunitsu kami ya o yorozu no kami tachi tomoni, ame no fuchi koma no mimi puritatete, kikoshime seto, kashikomi kashikomi mo maosu. Uya shikuo mon miruni, se son kanze ombosatsu, kono doni amora se tamai, komyo nyorai to genji, o shinmiro kuto kashi, guse no mikami to narase tamaite, Daisen sanzen sekai no sandoku o meshi, gojoku o kiyome, hiyako seiman oku isai shujo no dainengan, komyo joraku eigo no jupo sekai o narashimete, go fuju uno kuruinaku, fuku kaze edamo narasunaki, miroku no mio o umitamo, muryo mohen no daijihini, tenmara setsumo matsuroite, shoaku jahowa aratamari, Yasharyu jimmo gedatsu nashi, shozen bushin koto gotoku, sono kokoro zashi o toguru nari, sansen somoku koto gotoku, mikami no itoku ni nabikaite, kinju chugyo no sue mademo, minaso no tokoro o ezaru nashi, masani kore shibiji so sekai nite, karyo binga wa sora ni mai, zuyun ten ni tanabi keba, banka fukui kuchini kunji, shinden gyokuro sosori tachi, gose no miyakata kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniteri eizuko keiwa, genimo tengo kura kudonari, Gokoku minorite kurani michi, sunadori utakani amegashita, ikitoshi keru moro moro no, eragi nigiwa kuegue wa, tsutsura urani michi watari, kunito no sakai naku, Hitogo satachi no nikoshimiya, isakai go tomo yome tokie, iten shikai o shinabete, miroko no mite niki itsu sare, jinji no mimure ni ida karen, warera ga hibi no segyo nimo, Myocho tamai shinkaku, ese shimeye wa tomi sakae, yuae wa nagaku muyakuni, zento kuko o kasane sase,
Fukuju kai muryo no dai kudoku taresase tamae mashimase to Nenju shingeza tonshu kifukurai hainegi maosu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae Saki hae tamae Oshie mi oyanu shinokami Mamori tamae Saki hae tamae Oshie mi oyanu shinokami Mamori tamae Saki hae tamae Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e Doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino. Na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu.
de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, a pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal, a construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura do ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. As impurezas do solo e das plantas, as inundações, os crimes e o período de transição. Com o avançar da nova era aumenta a atuação do Espírito do Fogo. Trata-se de uma energia espiritual purificadora que, de um modo ou de outro, influencia todos os aspectos da vida em proporção à sua intensidade. Na agricultura, pode-se observar um efeito atemorizador na proliferação de insetos que aparecem para consumir as toxinas das plantas. Os agricultores, ao não compreenderem esse facto, empregam os mais variados tipos de fertilizantes químicos, que, por sua vez, originam mais e mais toxinas e, consequentemente, insetos nocivos. À medida que diferentes fertilizantes químicos são utilizados, aparecem novos tipos de insetos. Então, para combater as pragas, os agricultores empregam inseticidas venenosos que fazem com que surjam insetos de natureza ainda mais nociva. Ano após ano, essa tendência é evidente, à semelhança do que ocorre com a variedade e número de doenças dos seres humanos, que aumentam à medida que são usados medicamentos mais fortes. Por uma lei da natureza, na proporção em que as plantas absorvem os fertilizantes que são tóxicos, aparecem espontaneamente germes e insetos nocivos. De acordo com a mesma lei, as toxinas devem ser eliminadas. E, para isso, a natureza depende de que elas sejam consumidas e os insetos servem a esse propósito. Estes, porém, não ingerem somente as toxinas, mas também parte das plantas, que enfraquecem ou morrem. O mundo físico é governado por leis autorreguladoras. Onde quer que se acumulem matérias duvidosas ou prejudiciais, produzir-se-á automaticamente uma atividade corretiva para eliminá-las. Consequentemente, quando os seres humanos prejudicam o equilíbrio da natureza com produtos químicos manufaturados, sucedem atividades purificadoras, de acordo com as leis da natureza. Durante a Era da Noite, o poder purificador era fraco e, por isso, os produtos químicos foram temporariamente eficientes. Mas, atualmente, com o aumento da intensidade do Espírito do Fogo, a purificação acontece mais rapidamente e com maior severidade. Consideremos agora o significado das inundações. As impurezas do solo, causadas pelos fertilizantes químicos e inseticidas, resultam naturalmente numa ação purificadora por parte da natureza, num esforço para eliminá-las. Devido à crescente poluição química, podemos sofrer inundações ainda mais frequentes e outros acontecimentos sem precedentes. Esse princípio fundamental aplica-se a tudo. Também a doença obedece a essa lei. A ingestão de substâncias estranhas ao corpo aumenta as toxinas. Então, ao usar produtos químicos e venenosos para suprimir esses efeitos, estes tornam-se a causa de toxinas maiores e piores que exigem purificações ainda mais severas. Ciclos comportamentais semelhantes ocorrem na sociedade. Pessoas más aparecem devido às nuvens acumuladas em decorrência dos erros cometidos pelos homens, que provocam o acúmulo de nuvens no corpo espiritual da sociedade. A existência desse tipo de pessoa é uma consequência natural da violação das leis divinas. Os tormentos e sofrimentos por elas provocados constituem uma forma de purificação.
Os comportamentos desses indivíduos aumentam as nuvens espirituais, o que resulta no surgimento de pessoas ainda mais perversas. Enquanto houver decadência social generalizada, haverá esse círculo vicioso que produz maus indivíduos, os quais, por sua vez, geram indivíduos cada vez piores. Durante a Era da Noite, o mal era ocultado pelas trevas, pois a luz era fraca. À medida que entramos na Era da Luz e que a energia do elemento fogo se torna cada vez mais intensa, os métodos supressivos perderão a sua eficácia. Toda a desonestidade, vício e outras transgressões morais ou legais serão gradualmente reveladas, assim como todas as toxinas serão dissolvidas e eliminadas. O mundo inteiro compreenderá, então, que o único meio para se atingir uma sociedade realmente verdadeira e feliz consiste em confiar na luz de Deus para a elevação espiritual e eliminação das condições negativas. Extraído do livro Os Novos Tempos. A experiência de fé de Jorge da Silva Teixeira Mota. Chamo-me Jorge da Silva Teixeira da Mota e dedico no núcleo de Jorei de Amarante. Em 2019, a minha filha foi encaminhada para o núcleo de Jorei de Amarante. Nessa altura, graças ao Jorei, superou certos problemas de saúde e assim convidou-me para também passar a frequentar. Inicialmente, tive alguma resistência por se tratar de uma casa particular, mas devido à sua insistência, algum tempo mais tarde, no início de 2022, após a pandemia, fui pela primeira vez junto com a minha mulher. Fomos muito bem recebidos, gostámos, tornámos-nos membros da Igreja Messiânica Mundial de Portugal e desde então participámos em todas as atividades nos cultos mensais de agradecimento e pela salvação dos antepassados. Vamos todos os meses à sede central, pratico Jorei diariamente. Em agosto de 2023, tivemos a grande permissão de entronizar em nossa casa o altar do lar e em fevereiro deste ano, o Mitamaya. Abrimos também a nossa casa para as atividades no núcleo de Jorei de Amarante. Apesar de praticar o Jorei e a Ikebana no lar e por ser praticante da agricultura convencional, quando ouvia falar da agricultura natural messiânica, pensava, esta gente é maluca, como é que é possível cultivar seja o que for, sem adubos químicos, e não conseguia acreditar. Porém, ao frequentar o núcleo de Jorei, constatei o bom resultado dessa prática através dos produtos que me eram oferecidos pelos membros, colhidos nas suas hortas caseiras, e comecei também a dar os primeiros passos na agricultura natural messiânica. Na deslocação mensal aos cultos da sede central em Coimbra, tive contacto com o ministro responsável pela agricultura natural em Portugal. Ao trocarmos impressões e através de uma visita dele à minha horta e pomar, fiquei entusiasmado com as orientações recebidas. Desde então, decidi que a agricultura natural messiânica poderia ser o caminho, contudo ainda tinha alguma dúvida. Para reforçar esta decisão, passei a ler os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, do Alicerce do Paraíso, volume 5, e o Manual da Agricultura Natural e Horta Caseira, publicado pela Igreja Messiânica Mundial de Portugal. Pela primeira vez na vida, na presente campanha agrícola, deixei de colocar quaisquer adubos e calcário na preparação da terra para as sementeiras. Nas árvores e nas vides também não coloquei pesticidas e sulfatos na pulverização das mesmas. Como nos orienta Meixo Sama, passei a ter mais cuidado na preparação do terreno, cavando com mais profundidade para maior arejamento e fiz um aproveitamento das ervas e folhas após a poda, algo que não fazia anteriormente, pois deitava-as fora. Passei a incorporá-los no solo e a cuidar da horta com um sentimento diferente e com mais gratidão. A primeira coisa que comecei a notar foi o aspecto e a cor das folhas, das plantas e das árvores de fruto. Ficaram mais verdes, com outra frescura e visualmente mais bonitas. Ao longo do tempo, fui observando o crescimento dos produtos hortícolas e frutícolas. Neste acompanhamento, notei um crescimento até maior e mais rápido do que nos anos anteriores e sem qualquer tipo de doenças ou mazelas.
Quando também das colheitas verifiquei que realmente os produtos tinham melhor aspecto e eram mais saborosos, sem comparação sequer com a agricultura convencional. Um exemplo também é o das videiras, que dizem ser impossível produzir uva sem sulfato, mas confirmei que através da agricultura natural de Meixo-sama é possível. Com esta vivência aprendi que a terra não precisa de adubos, estrumes, pesticidas, etc. Uma vez que ela é perfeita, pois foi criada por Deus para produzir maravilhosos alimentos. Tenho somente de cuidar dela com muito amor e gratidão. Para mim, é uma grande alegria poder dedicar diariamente na horta e sou muito grato por esta grande permissão. Graças a Deus e a Meixo-sama pela oportunidade de aprendizagem que tive, aos ministros e membros do núcleo de Jorei de Amarante, aos ministros responsáveis pela agricultura natural, pelas orientações e à minha mulher por todo o apoio. Muito obrigado. Palavras do presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo-sama. Graças a Deus e a Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Do dia 17 ao dia 28 de julho, estive a visitar os núcleos de Jorei de França nas cidades de Valenciennes, Nantes, Paris, Bordeaux e Nîmes, onde encontrei e transmiti Jorei individualmente a 62 pessoas, 41 membros, 18 frequentadores, 3 pessoas de primeira vez e 8 novos membros receberam o Oricari, Medalha da Luz Divina. Pude constatar que todos se estão a esforçar com macoto em prol da expansão da obra divina, através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo-sama. Agradeço o carinho e a hospitalidade com que me receberam. Muito obrigado. O culto mensal de hoje é especialmente dedicado à coluna de salvação da agricultura natural messiânica e, para expressar a nossa gratidão, colocamos no altar os produtos cultivados pelos membros, oriundos das hortas caseiras da sede central e de todas as unidades do país. Meixo-sama ensina-nos que nada poderia existir neste mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os 3 elementos: fogo, água e terra. Em termos científicos, estes correspondem, respectivamente, ao oxigênio, ao hidrogênio e ao azoto. Na agricultura, não existe um único produto que não dependa destes 3 elementos. Depois de plantados, os alimentos absorvem estas energias que, juntamente com o amor de quem os cultiva e de quem os prepara, nutrem não só o corpo, mas também o espírito do ser humano. Desta forma, é preciso desenvolver o sentimento de gratidão pela natureza e por todas as pessoas que se dedicam para que os alimentos cheguem à nossa mesa.
No ensinamento do culto de hoje, Meixo Sama orienta-nos. Com o avançar da nova era, aumenta a atuação do espírito do fogo. Trata-se de uma energia espiritual purificadora que, de um modo ou de outro, influencia todos os aspectos da vida em proporção à sua intensidade. Na agricultura, o aumento da força espiritual do elemento fogo pode ser constatado na proliferação de pragas que surgem para eliminar as toxinas das plantas. Por desconhecer este princípio, os agricultores usam cada vez mais agroquímicos que, por sua vez, produzem ainda mais toxinas e, consequentemente, pragas cada vez mais nocivas, entrando assim num círculo vicioso. Para as combater, aplicam também inseticidas que fazem com que estas se fortaleçam e multipliquem. Sendo o homem um ser integrante da grande natureza, está subordinado ao mesmo princípio. A semelhança do que ocorre com as plantas, a variedade, intensidade e número de doenças aumentam à medida que são usados medicamentos mais fortes. De acordo com as leis da natureza, o acúmulo de toxinas tem limite e, onde quer que se agrupem elementos nocivos, automaticamente será desencadeada uma atividade purificadora para eliminá-los. Desta forma, quando há um desequilíbrio em qualquer elemento da natureza, surge a respectiva atividade purificadora para promover o reequilíbrio. A soma dos desequilíbrios individuais provoca a desarmonia global, constatada nas catástrofes naturais que vemos atualmente: incêndios, inundações, escassez de água, etc. Durante a Era da Noite, como o poder purificador era mais fraco, a eliminação das toxinas processava-se mais lentamente, sendo possível, inclusive, a sua solidificação. Com o aumento da energia espiritual do elemento fogo, todas as toxinas serão dissolvidas, eliminadas e os métodos supressivos progressivamente perderão a sua eficácia. Meixo Sama conclui este ensinamento com a seguinte afirmação: o mundo inteiro compreenderá então que o único meio para se atingir uma sociedade realmente verdadeira e feliz consiste em confiar na luz de Deus para a elevação espiritual e eliminação das condições negativas. Gostaria de compartilhar com os senhores a história de um agricultor americano bem-sucedido. Todos os anos ele ganhava o troféu de melhor milho na feira agrícola da sua região. O seu milho era cada vez melhor, ficando sempre em primeiro lugar. Uma jornalista, curiosa com este resultado, perguntou-lhe qual era o segredo do seu sucesso, ao que ele simplesmente respondeu que costumava compartilhar a semente do seu milho premiado com todos os seus vizinhos. Ela, surpresa com a resposta, indagou-lhe: como pode o senhor compartilhar a sua melhor semente com os seus vizinhos, quando eles também estão a competir? Simples, respondeu ele. O vento carrega o pólen do milho e leva-o de campo em campo. Se os meus vizinhos cultivarem um milho de baixa qualidade, a polinização vai degradar a minha plantação. Assim, se eu quiser continuar a ter uma excelente colheita, preciso ajudá-los a também cultivarem um bom milho.
Interessante, os senhores não acham? A lei da natureza nos ensina que o altruísmo de compartilharmos com os outros as melhores coisas que temos é o segredo da nossa prosperidade. Este princípio pode ser aplicado em tudo, a começar pela prática da fé. Quanto mais distribuirmos a felicidade, mais felizes nos tornaremos. Hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé do senhor Jorge Mota, que conheceu o núcleo de Jorei de Amarante após a superação de vários problemas de saúde por parte da sua filha através do Jorei. Experiência de fé relatada no nosso boletim informativo número 110. Apesar de ser muito dedicado, de praticar o Jorei e a Ikebana no seu lar, era praticante da agricultura convencional e não acreditava ser possível cultivar, seja o que for, sem adubos químicos. Porém, ao frequentar o núcleo de Jorei, começou a constatar os maravilhosos resultados da agricultura natural messiânica através dos produtos que lhe eram oferecidos pelos membros, colhidos nas suas hortas caseiras. Mesmo ainda com algumas dúvidas, depois das orientações recebidas, da leitura dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama e do Manual de Agricultura Natural e Horta Caseira, publicado pela nossa igreja, começou a dar os primeiros passos na prática da agricultura natural messiânica. Pela primeira vez, deixou de usar qualquer adubo e calcário na preparação da terra e não colocou pesticidas nem sulfatos na pulverização das vides e árvores de fruto, tendo passado a cuidar da horta com um sentimento diferente. Assim, começou a perceber que as árvores ficaram mais verdes e bonitas, tendo notado que as plantas cresceram mais rapidamente face aos anos anteriores, além de não terem tido qualquer tipo de doença. Na colheita, constatou que os produtos tinham um melhor aspecto e eram mais saborosos, sem comparação com os da agricultura convencional. Com os resultados obtidos, aprendeu que a terra não precisa de adubos, estrumes, pesticidas, etc. Somente de ser cuidada com muito amor e gratidão, uma vez que ela é perfeita, pois foi criada por Deus para a produção de maravilhosos alimentos. Gostaria de ressaltar o fato do Sr. Mota não ter duvidado de braços cruzados, mas sim praticando para ver se realmente funcionava. E os resultados positivos não tardaram a chegar, criando dessa forma confiança na agricultura natural messiânica. O mesmo acontece com as outras práticas da fé: Jorei, encaminhamento, oração, participação nos cultos, dedicação, oferta de gratidão, ikebana, etc. Mesmo duvidando, se não colocarmos em prática, nunca vamos ter a firme convicção da sua eficácia. Acredito que a importância da horta caseira não é só para produzir alimentos saudáveis, mas principalmente para reconhecermos a grandeza de Deus e aumentarmos cada vez mais a nossa gratidão a Ele, tornando-nos verdadeiramente espiritualistas. Portanto, vamos sim nos esforçar para praticar a agricultura natural messiânica, mas tendo presente que de nada adianta nos alimentarmos de forma saudável se vivermos egoisticamente, sem nos dedicarmos à felicidade de quem está à nossa volta. O mais importante cultivo é o das boas ações. Desejo a todos um bom mês de descanso, que aproveitem bem para repousar na companhia da família e dos amigos, mas, por favor, não se esqueçam
que a prática da fé não tira férias. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Mestre Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar verde mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era és que chega afinal. Deixa o céu, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de agosto de 2024, dedicado à agricultura natural messiânica da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.